Quando seguimos o caminho do convênio e cumprimos nossos convênios com o Pai Celestial, isso naturalmente nos aproxima do Salvador. Quando você segue os convênios, eles fazem com que você se sinta uma pessoa melhor. Os pequenos atos de bondade, os convites simples, as coisas que não parecem importantes para você podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Olá, vim ver como você está. Só para fazer uma visita. Isso fez toda a diferença para mim. Senti que era amado. Você pode fazer pequenas coisas para compartilhar o Evangelho e não precisam ser grandes gestos que deixam você com medo. Fico feliz quando falo do Evangelho com meus amigos. Acho que convidar é uma coisa muito importante e muitas pessoas não fazem isso. Um convite simples pode mudar a vida de alguém. Eles não me pressionaram, não me julgaram. Senti a fé e o amor genuíno deles. Ela sabia que eu era sincera, não dá para fingir essas coisas. Sempre olho para as pessoas não pelo que elas foram, mas por que elas podem ser. Eu sinto o Espírito Santo em mim, aquecendo meu coração, dizendo-me que posso fazer mais para que eles conheçam Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos a essa transmissão mundial. Sou Bonnie H. Corden, presidente-geral das Moças, e fui convidada para moderar esse debate com os élderes Dieter F. Uchtdorf, David A. Bettner e Quentin L. Cook. E com nossa audiência ao vivo, juntando-se a nós remotamente em todo o mundo. Nosso assunto é como ajudar os filhos do Pai Celestial a entrar e permanecer no caminho do convênio, seguindo os princípios de amar, compartilhar e convidar. Hoje falaremos sobre esses princípios e como aplicá-los especificamente para compartilhar o Evangelho. Mas esperamos que fique claro que eles se aplicam a tudo o que fazemos no trabalho de salvação e exaltação do Senhor. Um bom começo para esse debate é o vídeo que acabamos de ver. Elder Bednar, o que chamou sua atenção ao assistir a esse vídeo? Obrigado, irmã Corden. Eu faria apenas 2 observações. Primeiro, vocês perceberam como as pessoas estavam felizes? Não parece que estão apenas cumprindo uma obrigação ou cumprindo algum dever penoso. Estão apenas vivendo a vida. Mas é uma vida feliz e cheia de propósito de um seguidor de Jesus Cristo. Observei também que pode parecer óbvio, mas é importante. As pessoas que compartilharam o Evangelho no vídeo não eram apenas rapazes e moças com cerca de 20 anos de idade e usando plaquetas. Vimos pessoas de várias idades e estágios na vida. A obra do Senhor para a coligação de Israel ultrapassa fronteiras de idade, experiências e chamados formais. Ultrapassa até as fronteiras tradicionais entre o que chamamos de trabalho missionário, trabalho do templo e trabalho de história da família. É tudo um só trabalho. Excelente observação. É um só trabalho. Essa é uma das razões de convidarmos uma audiência tão ampla. Ao pensar sobre isso, convidamos, quase todos os que têm um chamado de liderança e não apenas pessoas com um chamado voltado ao trabalho missionário. Além dos líderes de missão, temos membros do Conselho de Estaca, do Conselho de Ala, e estamos especialmente animados em ter os jovens, que servem nas presidências dos quórums e das classes. Elder Cook, qual a importância de termos uma audiência tão ampla e por que convidamos tantos líderes? Acho que tem a ver com algo que você disse anteriormente, irmã Corden. Embora estejamos reunidos aqui devido à nossa responsabilidade pelo trabalho missionário, nosso assunto hoje é muito mais amplo do que isso. Quando você é um missionário de tempo integral, um membro do Sumo Conselho, uma presidente da Sociedade do Socorro ou de uma classe das moças, todos fazemos o mesmo trabalho. Ajudamos os filhos do Pai Celestial a se unirem ao Salvador, fazendo e cumprindo convênios. E fazemos isso amando, compartilhando e convidando. Acredito que foi por isso que o presidente Nelson disse que sempre que você faz algo para ajudar alguém a fazer guardar convênios dos 2 lados do véu, você está coligando Israel. Essa é a maior causa da terra.
mas também é algo que pode ser realizado. Ela flui naturalmente por estarmos ligados ao Salvador. E ela é para todos nós, inclusive os jovens, o exército de jovens do Senhor, para usar o termo do presidente Nelson. Elder Uchtdorf, acabamos de ouvir o Elder Cook mencionar os princípios de amar, compartilhar e convidar. Como vimos, esse é o tema principal desta reunião. Como você definiria esses princípios e o que significa quando dizemos amar, compartilhar e convidar? Bem, espero que esses princípios sejam familiares para todos nós, porque são o alicerce, realmente o alicerce do que significa ser um seguidor dos convênios de Jesus Cristo. Quando penso em amar, lembro-me dos 2 grandes mandamentos do Senhor: amar a Deus de todo o coração, alma e mente, e servi-lo e amar o próximo como a nós mesmos. O amor deve ser o alicerce e a motivação para tudo o que fazemos. Ele torna nossos esforços mais significativos e alegres. Quando falamos em compartilhar, significa sermos generosos e abertos com as pessoas. Deem livremente a elas o que Deus nos dá tão livremente. Falem abertamente sobre suas experiências, como as verdades do Evangelho e os convênios com o Salvador abençoam sua vida. Compartilhem o que está em seu coração como um testemunho. E convidar simplesmente significa incluir outras pessoas em nossas experiências. Deem a elas a oportunidade de receber as mesmas bênçãos. É como abrir uma porta, deixando que as pessoas saibam que queremos que elas entrem para vir e ver, vir e ajudar, e vir e fazer parte. Eu creio que esses princípios têm o poder de transformar seu serviço de uma designação missionária ou um dever para um modo de vida feliz. Amar, compartilhar e convidar é um padrão normal e natural que se encaixa perfeitamente com o seguidor do Salvador. Vocês não precisam parar sua vida normal. Compartilhem o que vocês amam no Evangelho de Jesus Cristo e na Igreja de Jesus Cristo. Compartilhem por que vocês gostam de ser membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para o povo do Convênio de Deus, convidar as pessoas para vir e ver, vir e ajudar e vir e fazer parte é a nossa vida. Amo essa definição. Ela é simples e inspiradora ao mesmo tempo. Vamos ouvir alguns comentários de alguns de vocês. Adoraríamos ouvir sua opinião sobre o papel de amar, compartilhar e convidar e se unir ao Salvador por meio de convênios e ordenanças. Vamos começar com Brooke Davis. De onde você é, Brooke? Olá, sou de San Clemente, Califórnia. É muito bom ter você conosco. O que chamou sua atenção ao assistir ao vídeo? Eu acho que provavelmente ouvir e ver os diferentes pontos de vista de cada um e o que eles pensam e sentem sobre viver o Evangelho. Então, a partir daí, as pessoas veem como você vive e reconhecem que há um espírito diferente em você. E isso é o que as atrai primeiramente para a igreja. Pelo menos essa tem sido minha experiência em compartilhar o Evangelho. Irmão Paul Downer, você é o presidente do Quórum de Elders da ala da Brooke. O que amar, compartilhar e convidar significa para você? Quando eu era o líder da missão da ala, tínhamos apenas uma palavra no nosso plano de missão que era convidar. Essa palavra está relacionada a um ambiente acolhedor e inclusivo para os membros da nossa comunidade. Obrigada por seus comentários. Simples, convidar pode ser muito simples. Temos também o presidente Drew Bay. Seja bem-vindo. Onde vocês estão servindo atualmente? Servimos na missão Virginia Richmond. Como os princípios de amar, compartilhar e convidar estão abençoando as pessoas a quem vocês servem? O que mais aprecio sobre amar, compartilhar e convidar é que não é um programa novo da igreja. Esses princípios inspirados e duradouros podem ser aplicados de maneira autêntica enquanto vivemos nossa vida.
Sim, somos muito gratos por esses princípios orientadores de amar, compartilhar e convidar em nossa missão. Eles já mudaram a maneira como nós, como missionários, vemos nossos esforços de encontrar pessoas para ensinar em nosso dia a dia. E não só isso, eles nos orientaram sobre como inspirar os membros a buscar suas próprias oportunidades significativas. Muito obrigada por seus comentários. Ao aprendermos mais sobre amar, compartilhar e convidar, vamos ouvir uma família na Nova Zelândia que foi abençoada por esses princípios. Eu fui criada na igreja, mas fiquei inativa por mais ou menos 20 anos. Depois que minha mãe faleceu, eu fiquei muito abatida. Eu pedi ao Pai Celestial, por favor, me ajude. Eu não consigo seguir sozinha. Eu pedi que Ele me mandasse alguém. Certa manhã, ajoelhei e orei para saber quem o Senhor tinha preparado, quem estava pronto para receber o amor dele. E o nome da Shirley Turner chamou a minha atenção na lista que eu tinha. Poucos dias depois, a presidente da Sociedade de Socorro na época me visitou. E, para ser franca, meu primeiro pensamento foi: o que está acontecendo? Na época, eu não tinha a intenção de convidá-la a voltar para a igreja. Tudo que eu queria era demonstrar amor. Mas, no final da visita, o Espírito me inspirou a fazer algo mais. Ela disse algo como: o Senhor me mandou aqui, está na hora de você voltar. Sem dúvida, por mais estranhas que algumas dessas conversas parecessem, ela seguiu em frente. Não desisti porque fui guiada pelo Espírito e eu sabia que em algum momento aconteceria uma mudança de coração. Embora eu tenha orado por ajuda, o meu coração não estava pronto. Eu tive um sentimento de paz e sabia que estava sendo ajudada. Ela vinha todas as semanas e, às vezes, eu estava bebendo. Eu sentia-me muito mal também. Mas ficávamos apenas conversando e nos conhecendo melhor. Ela sabia que eu era sincera. Não dá para fingir uma coisa dessas. Em vez de ficar sozinha nisso, senti que era importante alargar esse círculo. Então, um dia, ela trouxe reforços. Aí eu vi que realmente eu tinha um problema. Conversei com a Shirley e sugeri que tal sairmos para jantar e convidarmos o seu marido e o meu. Renee trouxe o marido, que imediatamente se identificou com o meu marido, Dion. Quando eu conheci o Dion, achei que ele se parecia comigo. O Senhor nos colocou no caminho dessas pessoas. O meu marido, Dion, não é membro da igreja. Então, você nos convida para sair, convida para jantar, uma coisa assim. Isso foi muito bom. Sempre olho para as pessoas, não pelo que eles foram, mas pelo que elas podem ser. E o Dion era uma pessoa maravilhosa. Então eu comecei a sentir mudanças em mim e comecei a fazer perguntas. Eu sabia que queria voltar para a igreja, mas eu estava com dificuldades em deixar algumas coisas para trás. E era assustador. Eu senti a fé e o amor genuíno deles. Eu sei que me tornei uma pessoa diferente. E eu sei que minha nora, Tiana, viu isso. Tiana não era membro. Ela começou a ficar interessada na igreja. Eu nunca pertencia a uma religião. E começamos a ter algumas conversas. Ela começou a me fazer perguntas do tipo: então o que essa igreja ensina? Comecei a sentir coisas incríveis que nunca tinha sentido antes. Ela sempre me dizia: não sei quanto a você, mas eu quero isso para mim. Shane e Renee se certificaram de seguir no meu ritmo, no ritmo que eu queria ir. Eles não me apressaram ou nada parecido, eles não me julgaram. E fui batizada há 4 meses. Foi uma grande mudança, porque toda a família parecia mais feliz. Pela primeira vez, minha vida parece estar em paz e no caminho certo. Elder Cook, o que chama sua atenção na experiência da Shirley? Fiquei impressionado com Corina, a presidente da Sociedade de Socorro. Foi levada a agir por uma inspiração espiritual. Ela estava buscando revelação sobre quem estava pronto para receber o amor de Deus. Corina não sabia o que estava acontecendo na vida de Shirley.
Ela certamente não sabia que Shirley estava orando por ajuda. Penso que isso é um lembrete a todos nós de que esses são filhos e filhas do Pai Celestial. Ele sabe do que eles precisam e o que estão prontos para receber. Se perguntarmos, Ele nos guiará com o seu Espírito. Elder Bednar, o que o impressionou sobre o papel do amor na experiência da Shirley? Aprendemos nas Escrituras que a caridade é sofredora e tudo suporta. A caridade tem a capacidade de suportar. Quando você ama alguém, você não desiste dela. Ouvimos Tiana dizer que Renee e Shane nunca a pressionaram. Isso permitiu que ela seguisse seu próprio ritmo. O amor não tem um cronograma nem data de validade. Quando compartilhamos e convidamos por amor, nós não ficamos impacientes. Nós continuamos em frente e confiamos no Senhor. Elder Uchtdorf, eu adoraria ouvir seus comentários sobre os convites descritos neste vídeo. Em sua opinião, o que fizeram com que eles fossem eficazes? Bem, acho que eles foram eficazes porque foram naturais. Fazer uma caminhada juntos, sair para jantar, essas não parecem atividades grandiosas ou muito elaboradas. Para mim, isso é uma das chaves para os convites inspirados pelo amor. Simplesmente incluímos outras pessoas nas boas coisas que já estamos fazendo. Esse tipo de convite não intimida nem assusta. É inspirado pelo amor e pelo cuidado que temos pelas outras pessoas. E para citar outra escritura, não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o temor. Ao abrir nosso coração, nosso lar e nossa igreja a outras pessoas, convidando-as para vir e ver, elas virão. E acredito que muitos, ao sentirem nosso amor, aceitarão nosso convite carinhoso e serão inspirados a se ligar ao Salvador e a seguir seu caminho do convênio, como fizeram Shirley e Tiana de maneira tão maravilhosa. Obrigada, Elder Uchtdorf. Nós temos a Shirley e a Tiana virtualmente conosco hoje. Oi, minhas amigas. Oi. Oi. Shirley, eu soube que você esteve recentemente no templo de Sydney, Austrália, para receber as ordenanças por sua mãe. É isso mesmo? Sim, sim. Há uma semana atrás eu estive no templo de Adelaide, onde meu irmão está, e eu pude pela primeira vez em 24 anos fazer o selamento de minha mãe aos pais dela e de meu irmão aos meus pais e de 12 outros membros de nossa família. E fiz uma investidura também. Esta é uma verdadeira coligação de Israel. Ao pensar nas experiências passadas, o que ajudou você a decidir que voltaria ao caminho do convênio? Em grande parte por saber, quando crianças, que éramos selados à minha mãe. E pensar que não estava digna para vê-la novamente. Eu não queria pensar nisso. Então, eu sabia que precisava fazer algumas mudanças na vida para que isso fosse possível. Obrigada por compartilhar, isso é lindo. Como os membros de sua ala ajudaram você a dar esses primeiros passos no caminho do convênio? Eles mandavam mensagens, mesmo quando eu não respondia. A consistência deles em mostrar amor, dizendo que o Senhor me conhecia e também que eles estavam lá para me ajudar. Bem, eu tenho certeza de que você está ensinando algo para eles ao mostrar seu amor também. Obrigada por sua fé inspiradora e por seu exemplo. Amamos vocês. Próximo, para demonstrar como amar, compartilhar e convidar pode ser algo natural, vamos assistir a um vídeo mostrando como esses princípios podem ser aplicados até pelas crianças. Quando fui na igreja, eu estava nervoso. Era o primeiro domingo na igreja e eu estava me sentindo muito bem. Ele me mostrou a capela e me ajudou a não ficar nervoso.
David tem 13 anos de idade, o irmão dele 16. Eles não são membros da igreja, mas sempre convido os dois para atividades na igreja. Muitas vezes, quando convido meus amigos, procuro criar um ambiente tranquilo para que possamos sentir o Espírito. Meus pais me deram convites para que eu entregasse a pessoas que não eram membros da igreja para vir para o meu batismo. Convidei o David e o Daniel e falei sobre o livro de Nefi. Falei também sobre quando Moroni enterrou as placas. Eles ficaram felizes em aprender sobre o que tinha dentro do livro de Mormon. Quando a Alicia veio na igreja, ela estava meio que sozinha com o irmão. Eu estava muito nervosa e tímida. Ela não conhecia ninguém. A Jenna me deixou muito feliz. Acho que isso foi muito importante porque ela precisava de amigos. Queremos que as crianças também sintam esse amor e esse apoio e que elas se sintam bem-vindas a ponto de querer voltar. O apoio que meus filhos receberam na igreja foi imenso. Quando fomos à igreja, vimos como eles foram bem recebidos e o quanto eles aprenderam. Na última vez que tivemos uma atividade na primária, convidei 2 amigos. Eu queria que eles viessem para sentir o Espírito. Nós tocamos flauta durante a atividade da primária. Tocamos músicas de Natal como Bate o Sino e depois Mundo Feliz. Mesmo não sendo membros, foi legal que eles puderam ir na igreja. Assim, eles podem se sentir mais perto e talvez até sentir mais o Espírito Santo. Todos estavam felizes e queriam saber mais sobre o que eu faço na igreja e também como o Evangelho foi restaurado. Meus convênios me ensinam a ser um exemplo de Jesus Cristo. Os convênios me dão muita força. Quando você segue os convênios, eles fazem com que você se sinta uma pessoa melhor. Fico feliz quando falo do Evangelho com meus amigos e sinto o Espírito Santo em mim, aquecendo meu coração, dizendo-me que posso fazer mais para que eles conheçam a Jesus Cristo. É mais do que apenas ir à igreja, é seguir a Cristo e procurar ser como Ele, seguir seus mandamentos e se tornar uma pessoa melhor e mais gentil. Eu não estava com medo porque sabia que eles ficariam felizes em participar de nossas atividades da igreja. E agora, eles são batizados. Não são maravilhosos? Elder Uchtdorf, o que observou nessas crianças que todos nós podemos imitar? Bem, eu fiquei profundamente impressionado com a sabedoria dessas crianças. É realmente lindo. Eles realmente nos mostram que se sentem confortáveis na igreja e no Evangelho. Eles sabem que tem algo valioso para compartilhar e o fazem sem dolo. As crianças são muito genuínas. Elas não têm nenhuma motivação ou planos duvidosos. São puras de coração e há poder em sua pureza. Elas amam o Salvador. E esse amor vem sem filtros ao compartilhar e convidar. Elas são felizes e simplesmente querem que seus amigos também sejam felizes. Elder Cook, o que o impressionou sobre o modo como essas crianças amaram, compartilharam e convidaram? Irmã Corden, acho que as crianças personificam a frase normal e natural. Fiquei especialmente tocado pela sensibilidade delas sobre como seus amigos se sentiram ao ir à igreja pela primeira vez. Vimos isso principalmente na maneira como Cohen e Jenna ajudaram seus amigos a se sentirem amados e bem-vindos. Não é fácil para as crianças, ou para qualquer pessoa, estar em um ambiente novo e desconhecido. Mas quando esse ambiente está cheio de amor, isso se torna muito mais fácil. É por isso que o amor deve ser o alicerce de tudo que fazemos. Obrigada, Elder Cook. Elder Benner, alguma coisa que gostaria de acrescentar? Acredito que subestimamos a nova geração por muito tempo. As crianças podem fazer isso, e muito melhor do que os adultos. E perceberam como essas crianças simplesmente conectaram
de maneira sábia sobre como compartilhar o Evangelho com seus convênios, elas entendem que estar no caminho do convênio significa mais do que apenas ir à igreja aos domingos. É um estilo de vida diário. E isso cria um desejo natural de ajudar outras pessoas. Isso é parte do convênio que nós fazemos. Irmã Corden, quero fazer uma pergunta a uma das crianças do vídeo. Olá, Cohen. Obrigado por participar conosco. De nada. Cohen, eu gostaria de saber o que você está aprendendo sobre compartilhar o Evangelho com as pessoas. Bem, sei que elas se sentem bem, porque Isaías se sentiu muito bem depois de que se tornou membro. Então, acho que é bom compartilhar o Evangelho, porque assim outras pessoas podem sentir nosso amor e o amor do Pai Celestial. Cohen, essa foi uma excelente resposta. Muito obrigado. Eu entendo que também temos um membro da presidência da primária conosco hoje. A irmã Kemi Bates, da região de Seattle, Washington. Irmã Bates, bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Irmã Bates, poderia nos contar o que você tem aprendido em seu chamado a observar as crianças, a amar, compartilhar e convidar? Sim, as crianças são incríveis, como acabamos de ver. E uma das coisas que acredito e admiro as crianças por isso é que elas são desinibidas, o que permite que ajam muito naturalmente, como foi dito anteriormente. E assim, elas são capazes de acessar os dons espirituais com os quais o Pai Celestial as abençoou. Então, acho que as crianças são os exemplos mais notáveis, especialmente para nós adultos, de como acessar essa criança interior e realmente acessar esses dons espirituais. E ao fazer isso, teremos o poder de compartilhar o Evangelho também, de modo muito natural e autêntico. Obrigado, irmã Bates. Você destacou vários pontos-chave que cada um de nós deve observar e aprender. Obrigado. Agora, eu fiquei impressionado com Zion e o talento dele com a flauta. Zion, conte como você teve a ideia de convidar seus amigos para tocar flauta na atividade de Natal da primária. Porque isso inspira outras crianças a tocar flauta com a gente. E ensina para eles a tocar. E para eles tocarem na igreja também. Foi por isso que fui inspirado a trazer eles para tocar flauta na atividade da primária. Zion, essa foi outra excelente resposta e muito inspiradora. Obrigado. Estou especialmente animada com o próximo vídeo, porque ele mostra alguns de nossos notáveis rapazes e moças. Eles trazem uma energia e uma nova perspectiva para a obra do Senhor ao amar, compartilhar e convidar. Meu nome é David. No primeiro dia em que encontrei meu amigo Courage, eu estava andando de bicicleta perto da capela. E foi muita gente lá, eles estavam dançando. Fui lá e chamei ele de lado. E perguntei o que estava fazendo ali. Ele disse que estavam chegando para uma aula chamada seminário. Ele disse que tinha uma atividade na capela e perguntou se eu queria ir com ele. E foi ótimo. A união e as risadas deles. Encontramos nosso bispo e eles falaram com ele sobre a igreja. E eu disse que ele poderia vir comigo, no domingo comigo. O presidente Nelson nos instruiu a coligar Israel. E Courage aceitou esse convite. Ele veio até mim e me apresentou o David. Depois, os missionários começaram a ensiná-lo. Sou membro da igreja há 3 meses. Courage, meu amigo, realmente me transformou para conhecer o Evangelho. E fiquei muito feliz por transformar meu amigo. Espero servir uma missão algum dia depois de me formar. Porque quero servir e ser como o nosso Salvador Jesus Cristo e viver minha vida como Ele. A Natalie me convidou para ir no acampamento da ala. Eu tenho que dar crédito aos meus pais, foram eles que me incentivaram a fazer isso. Chegamos no acampamento da ala e imediatamente senti que era ali que eu queria estar. Tivemos uma reunião de testemunho. Não gosto de falar em público. Eu procuro evitar isso o máximo que posso. Mas eu senti o Espírito dizer, Natalie, levante-se. A Rena precisa me ouvir prestando meu testemunho e precisa ouvir que sei que ele é verdadeiro. Começamos com a reunião sacramental. Comecei a ir com a família dela e nas atividades das moças. Lembro de ficar contando os dias para a próxima atividade das moças.
Eu acho que as pessoas eram tão amigáveis e se importavam comigo tão sinceramente que eu pude sentir isso. Acho que isso foi o que mais me atraiu para a igreja e o que me atraiu para o evangelho e me fez querer aprender mais. Os líderes da ala estavam definitivamente sempre cuidando da Hannah e dando apoio em tudo que ela precisava. Isso meio que me fez sentir que eu fazia parte de algo. E acho que essa era uma das coisas que eu realmente estava buscando quando comecei a procurar e a pesquisar sobre a igreja. Ao se esforçar para ser um bom amigo, para conhecer e amar as pessoas da maneira que o Salvador as ama, você está, de muitas maneiras, convidando-as a vir a Ele também. Porque quando seguimos o caminho do convênio e cumprimos nossos convênios com o Pai Celestial, isso naturalmente nos aproxima do Salvador. Você nunca sabe o quanto vai influenciar outras pessoas. Se você não tivesse dado o passo, se não tivesse feito os pequenos atos de bondade, os grandes, eu nunca saberia quem sou e nem quero pensar nisso. Oh. Há um poder em saber quem você é. Não é maravilhoso ver o entusiasmo e a luz delas? Irmãos, o que vocês perceberam? Você disse, irmã Corden, esses jovens têm uma luz ao redor deles. Acho que vimos aqui que o Senhor colocou Natalie e Courage em uma posição em que poderia ser uma bênção para seus amigos, Hannah e David. Ele colocou as velas em um castiçal, por assim dizer, para que eles pudessem compartilhar a luz do Salvador. Pode ser difícil para os jovens e para qualquer pessoa ficar em destaque. Nós preferimos nos misturar, mas o Senhor precisa de que nossa luz brilhe, porque nunca sabemos quem dentre nossos amigos está procurando a luz do Evangelho. E com base no que o Elder Cook disse, ouvimos Hannah e David expressarem como foi importante para eles se sentirem incluídos. Os jovens querem muito sentir que fazem parte de um grupo. Alguns deles estão famintos por isso. E o melhor lugar para eles se sentirem incluídos é na Igreja de Jesus Cristo, onde aprendem quem realmente são e por que estão aqui. Ao se afiliarem à igreja, eles estão aderindo a uma causa, a qual foi chamada pelo presidente Nelson de a maior causa da Terra. E eles estão entrando em um relacionamento de convênio com o Senhor, tornando-se ligados a Ele. É por isso que nosso convite para vir e fazer parte pode ser tão poderoso. Gosto muito do que o Elder Cook e Elder Bednar nos ensinaram e, é claro, adoro como essas duas jovens irmãs maravilhosas compartilharam conosco seu amor e contato pessoal direto, usando até mesmo a tecnologia para fazer isso. Eu também não pude deixar de notar também os vários membros e líderes da ala que se envolveram em amar, compartilhar e convidar nesses exemplos. Não é de se admirar que eles tenham se sentido incluídos. Agora, entendo que a Natalie e Hannah estão aqui conosco virtualmente. Eu acho que as vi antes. Natalie, obrigado por compartilhar a sua experiência com a Hannah. Gostaria de saber o seguinte, você tem outros amigos com quem está procurando compartilhar o Evangelho? Sim, na verdade, eu procuro não excluir ninguém. Nunca sabemos quem vai aceitar o Evangelho e quem precisa dele na vida. E nunca sabemos com quem o Pai Celestial está trabalhando. E mesmo as pessoas dentro da igreja, nunca sabemos como está o testemunho delas e como estão se sentindo. Eu acho que é por isso que é importante apenas amar a todos e ajudar a edificar o testemunho de todos. Perfeito, sim. Portanto, não faça uma pré-seleção de quem pode aceitar ou não. São todos são filhos do Pai Celestial, filhas e filhos. Somos todos irmãos e irmãs. Agora, dentre os amigos que você escolheu para contactar e convidar, todos decidiram se tornar membros da igreja, como Hannah fez? A Hannah foi a única, mas não acho que batizar as pessoas não é necessariamente sempre o objetivo. Por melhor que fosse, se todos se tornassem membros da igreja, é também compartilhar o amor do Pai Celestial por meu intermédio e, de alguma maneira, tornar a vida deles melhor. Talvez eles não se tornem membros agora, mas talvez mais tarde se lembrem de mim e de como eu os amei e como eles sentiram amor por meu intermédio. Então, eles estarão abertos para isso. Uau, tudo isso foi muito belo, isso que você expressou. Você poderia dar um conselho para alguém que fica desanimado quando os amigos não aceitam o convite? O que eles deveriam fazer? Tem algum conselho para eles?
Eu acho que tudo que você está fazendo, mesmo que a outra pessoa não aceite, ainda é uma vitória. É uma vitória porque você saiu da sua zona de conforto e fez algo que estava com medo de fazer. E mesmo que eles não aceitem, isso ainda é algo que você está deixando você mais forte. E você não sabe como isso os afetou. Talvez eles não aceitem o convite, mas talvez achem muito bom ter convidado eles. Natalie, muito obrigado. Você é muito sábia. Quando alguém não aceita o Evangelho, isso não significa que nós falhamos. É a escolha deles de filiar à igreja ou não. A despeito da resposta, continuamos a amar, compartilhar e convidar. Para alguns, isso leva tempo. Hannah, há quanto tempo você conhecia Natalie antes de ser batizada? Bem, a Natalie e eu nos conhecemos cerca de 3 anos antes de eu ser batizada. O que você diria a alguém cujos amigos ainda não demonstraram interesse no Evangelho e que estão um pouco relutantes? Eu diria que, se seus amigos ainda não estão prontos para aceitar o Evangelho, você ainda pode ser um bom amigo. E isso é verdade. Muito obrigado, Hannah e Natalie. E sabe, é verdade. Você ensina o Evangelho vivendo sua vida. Esse é um momento de ensino maravilhoso, simplesmente vivendo. Temos mais um vídeo que queremos mostrar sobre alguns jovens adultos de Gana. Meu nome é Eric Banks, de Gana. Eu costumava ver esses 2 rapazes na minha cidade. Lembro que me falaram que eram missionários de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que ensinavam sobre Jesus Cristo. Minha prima me incentivou a conversar com os missionários e a ouvi-los, porque ela era membro também. Acho que ela queria que eu recebesse as bênçãos que ela estava recebendo naquela época. Conheci o Eric quando eu estava no ensino fundamental. Fiquei muito animado porque não achava que o Eric fosse entrar para a igreja. Minha prima e Enoch senti que me amavam e que queriam algo bom para mim. Eles me incentivaram e me convidaram, e isso fez com que me sentisse à vontade para ir à igreja. Foi assim que senti o amor deles. Depois do meu batismo, foi como se tivesse saído do edifício espaçoso para a barra de ferro. Sei que há escuridão ao longo do caminho. Minha prima e Enoch me ajudaram a passar pela escuridão e a segurar firme na barra de ferro. E foi esse o importante papel que eles exerceram na minha vida. A reação de minha família no começo, eles não ficaram felizes. Sou metodista e minha esposa é presbiteriana. Eu, minha família, minha mãe não concordamos com a ideia. Acredito que o amor, a caridade podem mudar o coração das pessoas. Vejo uma grande mudança nele. Percebo que está envolvido em uma boa causa. Eu sou quem sou graças à decisão que tomei de me batizar. Aprendi muito a respeito do Salvador, passei a amá-lo, passei a conhecê-lo. A mudança positiva na vida de meu filho retrata toda a sua igreja. As mudanças nele me deram uma visão positiva da igreja. O Senhor responde às orações. O Eric está aqui hoje em nossa audiência remota. Eric, obrigada por compartilhar suas experiências. Agora vocês têm um evento muito importante em sua vida. Minha noiva e eu vamos ser selados no templo de Accra, Gana, em 2 semanas. Parabéns, Eric. Estamos muito felizes por vocês dois. Elder Banner, algum comentário sobre como o Enoch ajudou a Eric? Sim, percebi que no caso de Enoch e em todos os 3 exemplos que vimos, convidar, na verdade, não exigiu um esforço adicional. Eles já estavam indo para o seminário, para o instituto ou para o acampamento das moças. Convidar só significou ampliar o círculo para incluir outra pessoa. Elder Cook, o que gostaria de acrescentar? Acho importante que Eric tenha percebido que os convites de Enoch e de sua prima foram uma demonstração de amor. Na verdade, adoraria ouvir a opinião de Eric sobre isso. Eric, como você se sentiu a respeito de Enoch e sua prima fizeram? Bem, especialmente agora que estou começando a experimentar as bênçãos do Evangelho, entendo o quanto eles me amam e me convidaram
a fazer essas coisas. Muito obrigado. Está claro para mim que o amor deles trouxe muitas bênçãos em sua vida, inclusive a mais recente bênção de seu futuro selamento no templo. Elder Uchtdorf, o que você achou mais significativo? Bem, presidente Corden, fiquei impressionado com a influência de tudo isso sobre os pais de Eric. Isso vai além da pessoa. Pelo que entendi, eles ainda não seguiram o exemplo dele, mas o que sentem sobre a igreja certamente mudou. Agora, no mínimo, eles podem avaliar o Evangelho restaurado e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de uma perspectiva mais real. Uma perspectiva de quem realmente somos e no que realmente acreditamos, em vez de ter opiniões negativas ou de preconceitos que podem ter tido no passado. Portanto, quando amamos, compartilhamos e convidamos, o impacto geralmente é muito maior do que imaginamos. Muitas vidas são influenciadas para o bem nesse caminho, até o Salvador Jesus Cristo. Essas experiências não foram incríveis? Acho interessante ver como o Salvador está realizando sua obra redentora por meio de pessoas dispostas a amar, compartilhar e convidar. Minha fé foi fortalecida. Eu sei que Jesus Cristo está à frente desta obra. Fomos muito abençoados em aprender com esses exemplos e com os comentários inspirados do Elder Uchtdorf, do Elder Bettner e do Elder Cook. Obrigada a todos. Antes de concluirmos, convido vocês a reservar um tempo e ponderar. O que aprenderam hoje? O que se sentem inspirados a fazer como resultado desse debate? Como seus sentimentos sobre compartilhar o Evangelho foram afetados pelo que vimos e ouvimos hoje? Qual é uma lição que gostariam de compartilhar com as pessoas a quem servem em seu chamado? Vocês ficarão interessados em saber que os vídeos e outros materiais de instrução estão disponíveis na Biblioteca do Evangelho e no site share.churchofjesuschrist.org. Esses materiais podem ser usados nos conselhos de estaca e de ala e em outros ambientes para ensinar os membros sobre amar, compartilhar e convidar. O Elder Cook, o Elder Bettner e o Elder Uchtdorf agora prestarão seu testemunho. Em seguida, teremos alguns comentários finais do presidente M. Russell Ballard, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, que se juntou a nós. A oração de encerramento será oferecida por Jacqueline Pavlik. O Salvador descreveu sua obra como uma obra maravilhosa, ou uma obra maravilhosa e um assombro. No entanto, fico fascinado como ele realiza essa obra por meio de coisas pequenas e simples, incluindo vocês e eu. Há relativamente poucos membros de sua igreja restaurada, mas o profeta Nefe previu isso. O povo do convênio do Senhor, embora pequeno em número, será disperso sobre toda a face da terra e seria armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Testifico da imensa influência de cada santo dos últimos dias, fiel em ajudar outros a aumentar sua fé em Jesus Cristo. Já vivenciei isso em minha própria vida e tenho certeza que vocês também. Presto testemunho de Deus, o Pai de todos nós, e de seu Filho Jesus Cristo, que lidera esta igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, os princípios que debatemos hoje devem ser bem conhecidos por vocês. Amar, compartilhar e convidar não deve ser visto como o novo programa para compartilhar o Evangelho da Igreja. Em vez disso, são princípios fundamentais do Evangelho que estamos reenfatizando para aumentar o foco em todos os aspectos da obra do Senhor. Quando compartilhar e convidar se tornar uma expressão natural de amor genuíno, não falaremos sobre o trabalho missionário como uma atividade distinta e separada, que alguns de nós fazemos às vezes. Em vez disso, falaremos sobre como ajudar outras pessoas a vir a Cristo fazendo e cumprindo convênios.
e será uma parte integrante e permanente de nossa vida diária. E os líderes da igreja não precisarão mais pedir aos membros que acrescentem compartilhar o Evangelho em sua já longa lista de coisas a fazer. Compartilharemos o Evangelho naturalmente, às vezes sem sequer perceber o que estamos fazendo, porque isso simplesmente faz parte de quem somos. Com alegria, testifico da divindade desta obra. Jesus Cristo está à frente de sua igreja restaurada. E a verdadeira felicidade está em seu Evangelho. Presto testemunho disso, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Agradeço a todos que participaram neste maravilhoso debate. Espero que todos tenhamos nos sentido elevados e inspirados. Talvez o Espírito lhes tenha sussurrado algo que podem fazer para aplicar os princípios de amar, compartilhar e convidar. Isso certamente aconteceu comigo. Convido-os a fazer disso uma questão de oração. Perguntem ao Pai Celestial o que devem fazer por causa do que ouviram e sentiram hoje. Se forem membros do conselho de sua ala, um ramo ou estaca, ponderem como os planos para compartilhar o Evangelho de sua unidade podem ser ajustados para se alinharem a esses princípios divinos. Perguntem a si mesmos: como vamos inspirar aqueles que lideramos a amar, compartilhar e convidar? Como podemos, de maneira normal e natural, convidar as pessoas a vir e ver, vir e ajudar, e vir e fazer parte? Enfatizar esses princípios pode ajudar a tornar a experiência de compartilhar o Evangelho algo alegre para todos. Mas isso não significa que será fácil. É uma tarefa e um esforço para toda a vida e requer prática. Amar, compartilhar e convidar não é uma experiência passiva ou casual. Não, mas é uma experiência feliz. Ao se esforçarem para trilhar o caminho do discipulado, mesmo que tropecem às vezes, a luz e a alegria do Evangelho de Jesus Cristo irradiarão em sua vida e tocarão as pessoas ao seu redor, por meio de palavras e ações. Outros notarão que há algo valioso em sua vida e isso os levará a oportunidades de compartilhar esse maravilhoso tesouro que possuímos. Eu aprendi na vida que o Evangelho de Jesus Cristo e a condição de membro da Igreja de Jesus Cristo trazem esperança, felicidade e cura. É nosso grande privilégio e bênção compartilhar esse Evangelho com todos os filhos de Deus. Presto testemunho disso e o faço no sagrado nome de nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, compartilhar o Evangelho é algo precioso para mim desde que eu era um jovem missionário nas Ilhas Britânicas, muitos anos atrás. Inúmeras experiências em minha vida me ensinaram o quanto nosso Pai Celestial deseja que todos os seus filhos recebam as bênçãos do Evangelho restaurado. Compartilhar o Evangelho traz alegria e paz para todos os envolvidos, para a pessoa que compartilha e ama, e convida para a pessoa que recebe o Evangelho e para o próprio Senhor. O Quórum dos 12 Apóstolos apoia plenamente os princípios que aprenderam hoje. Viver esses princípios nos ajuda a nos ligarmos ao Salvador por meio de convênios e ordenanças, e receber sua ajuda nesta vida e, por fim, retornar à presença de nosso Pai e receber a vida eterna. Elder Uchtdorf os convidou a pensar em como aplicarão os princípios de amar, compartilhar e convidar em seu chamado e em sua vida pessoal. Em nome de todo o Quórum dos 12 Apóstolos, reitero este importante convite. Ao aplicarem esses princípios, o Senhor operará os milagres dele
por seu intermédio. Na maioria das vezes, observo que os milagres acontecem silenciosamente, sem alarde, uma pessoa de cada vez. Eles acontecem quando os filhos de Deus se aproximam com amor, um por um, pessoalmente ou pela tecnologia através da tecnologia de comunicação maravilhosa que ele inspirou. Eles acontecem quando compartilhamos com nossos entes queridos e amigos o que Deus nos deu e os convidamos a receber mais. O Espírito Santo guia nossas ações e torna essas experiências agradáveis e duradouras. Lembrai-vos o que diz em Doutrina e Convênios. Lembrai-vos seção 18, do versículos 10 a 16. Diz: lembrai de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. E ressuscitou dentre os mortos, para trazer a si todos os homens sob condição de arrependimento. E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes com todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Se pedirmos ao Pai Celestial, a quem amamos, oportunidades de compartilhar o que sabemos com outras pessoas, essas oportunidades certamente aparecerão. Confie nele. No entanto, apenas orar não trará uma alma ao Salvador. Precisamos agir. Precisamos amar, compartilhar e convidar. Ele nos inspirará a compartilhar nossas experiências, atividades e o que estamos fazendo, e a convidar outras pessoas a vir e ver, vir e ajudar, vir e fazer parte. Não há maior alegria na vida do que ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar os preciosos filhos de Deus. Tenho um testemunho pessoal de que isso é verdade e faço no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos por esse dia. Agradecemos pela oportunidade de nos reunir e compartilhar nossas experiências, por vivermos nesta época e por tantas experiências maravilhosas que podemos compartilhar uns com os outros. Agradecemos, querido Pai Celestial, por tudo o que temos. Ajuda-nos a encontrar mais maneiras de amar, compartilhar e convidar outras pessoas. Por favor, ajuda-nos a encontrar as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que reconheçamos o que elas precisam e que saibamos como podemos ser uma ferramenta para Ti e para elas também. Agradecemos por tudo que temos, querido Pai Celestial. Ajuda-nos a ser guiados pelo Espírito para que possamos compartilhar nossa luz com os outros. Agradecemos por termos Jesus Cristo como nosso exemplo. Nós Te amamos muito, querido Pai Celestial. Agradecemos por tudo que temos. E digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.